No livro de Jó, capítulo 40, surge uma criatura tão enigmática e assustadora que até hoje divide estudiosos, teólogos e curiosos. O Behemoth. Uma palavra antiga carregada de mistério. Um ser que Deus descreve ao próprio Jó quando este questionava o sofrimento e o sentido da vida. Mas o que há de tão impressionante nessa criatura para que fosse usada como exemplo da majestade e do poder de Deus? Seria apenas um animal comum, como um hipopótamo ou elefante, ou estamos diante de algo muito maior, mais antigo e mais sombrio do que se imagina? Prepare-se. O que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você lê a Bíblia. Imagine a cena. Jó, um homem justo, esmagado pela dor, cercado por perguntas sem respostas. No meio do caos, Deus rompe o silêncio. Sua voz ecoa como trovão, não trazendo consolo imediato, mas revelando o tamanho da criação. É nesse contexto que aparece a descrição do Behemoth. Contempla agora o Behemoth que eu fiz contigo. Ele come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele move a sua cauda como um cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Essa descrição é tão impressionante que imediatamente levanta dúvidas. Cauda como um cedro. Ossos como ferro, não soa como um animal comum. Muitos estudiosos tentaram suavizar o mistério. Alguns afirmam que o Behemoth é apenas uma metáfora. Outros dizem que seria o hipopótamo, já que era um animal conhecido na região. Mas basta olhar com cuidado para perceber que há algo errado. O hipopótamo tem uma cauda pequena, quase insignificante, incapaz de ser comparada a um cedro, uma árvore majestosa e imponente. E que dizer de ossos comparados a ferro, ou de músculos descritos como força colossal? Parece claro que Jó estava diante de algo maior, muito maior. Talvez um monstro, talvez uma relíquia de eras perdidas. Aqui começa o mistério. O nome Behemoth vem do hebraico Behemoth, que significa literalmente bestas ou fera colossal. É um plural de intensidade usado para expressar grandeza. Não estamos falando de uma simples criatura, mas de um ser que reúne em si a força de muitos. Uma besta primordial. É como se o próprio texto bíblico quisesse nos forçar a imaginar algo além da natureza visível. Uma criatura indomável, impossível de ser domesticada, criada diretamente por Deus como prova viva do seu poder. E aqui entra uma comparação inevitável, pois no mesmo discurso Deus fala também do Leviatã, o monstro marinho, serpente indomável, símbolo do caos das águas. Enquanto o Leviatã domina os mares, o Behemoth reina sobre a terra firme. Dois gigantes, duas forças da criação. Um equilíbrio cósmico entre terra e mar. Alguns rabinos antigos afirmavam que esses dois seres foram criados juntos no início dos tempos. O Behemoth para governar a terra. O Leviatã para governar as águas profundas. Criaturas tão poderosas que só Deus poderia contê-las. Há até tradições que dizem que no fim dos tempos, esses monstros se enfrentarão em uma batalha final, e a carne deles será servida como banquete aos justos. Imagine isso. Um ser tão colossal que serviria de alimento para multidões na eternidade. O texto de Jó, no entanto, não entra em batalhas apocalípticas. Ele nos mostra um retrato. Uma criatura que ninguém pode prender, que não teme caçadores, que não pode ser controlada por correntes ou armas. Um monstro terrestre que repousa debaixo das árvores de lótus, à sombra dos juncos e do pântano. Uma fera que bebe rios inteiros sem se perturbar. Tudo isso narrado pela própria voz de Deus. Mas por que Deus apresentaria tal criatura a Jó? Qual a lição por trás desse mistério? Para entender, precisamos olhar além da aparência. No mundo antigo, monstros simbolizavam forças caóticas que o homem não podia dominar. O Behemoth não é apenas carne e osso. Ele representa o indomável, o que está fora do alcance humano. Ele é um lembrete de que o universo não gira em torno da vontade do homem, mas do Criador. Ainda assim, essa explicação simbólica não basta para todos. E é aqui que surge uma teoria intrigante. E se o Behemoth fosse, na verdade, a descrição de uma criatura que hoje chamamos de pré-histórica? Alguns apontam para dinossauros saurópodes, gigantes que caminhavam pela terra com caudas imensas, semelhantes a cedros. Animais com ossos maciços, capazes de suportar toneladas.
Seria possível que o texto bíblico guardasse a memória de criaturas extintas há milênios? Seria Jó testemunha, ou pelo menos conhecedor, de uma lenda que atravessou gerações? Para muitos, essa possibilidade não pode ser descartada. Afinal, os fósseis de dinossauros sempre estiveram na Terra. Povos antigos certamente os encontraram. Talvez tenham construído mitos em torno deles. Mas na Bíblia, esses ecos do passado ganham outro peso. O behemoth não é apenas um animal perdido no tempo. Ele é descrito como obra-prima de Deus. Uma criatura tão singular que serve de contraste para a fragilidade humana. É curioso notar que, ao contrário do Leviatã, que aparece em outros textos bíblicos, o behemoth é mencionado apenas aqui, no livro de Jó. Um vislumbre único, um fragmento de mistério, como se fosse permitido à humanidade ver apenas uma ponta desse segredo, sem jamais tocá-lo por completo. E talvez seja esse o ponto. O behemoth é mais do que um enigma zoológico. Ele é um lembrete da vastidão da criação, um sussurro de que há coisas que ultrapassam nossa lógica, coisas que desafiam nossos olhos e nossa razão. Talvez seja por isso que até hoje tentamos dar nomes comuns a ele. Hipopótamo, elefante, dinossauro. Como se precisássemos reduzir o mistério a algo que possamos controlar. Mas e se não for nada disso? E se for de fato um ser tão grandioso que não cabe em nossas categorias? Um monstro bíblico que caminha sobre a terra, intocável, inatingível, maior até que o próprio Leviatã, porque representa o domínio sobre o solo, sobre aquilo que o homem acreditava controlar? Imagine a cena mais uma vez. O homem questiona a Deus e Deus responde, mas a resposta não é suave, é assustadora. Ele aponta para criaturas que Jó jamais poderia derrotar, o Leviatã nas águas, o behemoth na terra. O recado é claro: se nem as maiores forças da criação podem ser controladas pelo homem, quem é o homem para questionar o Criador? Ainda assim, dentro desse discurso, o behemoth permanece como o maior dos mistérios. Pois enquanto o Leviatã ganhou fama e presença ao longo da tradição, o behemoth ficou escondido, como se fosse um segredo reservado apenas para aqueles que ousassem procurar. E agora, séculos depois, ainda estamos tentando decifrá-lo. E quando olhamos para além da descrição de Jó, o mistério do behemoth se torna ainda mais profundo. Textos antigos fora da Bíblia sugerem que essa criatura não era apenas conhecida, mas temida. Alguns escritos rabínicos falam que o behemoth habitava as terras desertas do Oriente, pastando sobre montanhas inteiras como se fossem apenas campos de grama. Imagine uma fera que não se sacia com pequenos pastos, mas que precisa de vales inteiros para alimentar sua fome. Um ser que caminha devagar, pesado, mas cuja força faz a terra estremecer sob seus passos. Há tradições que dizem que o behemoth e o Leviatã não poderiam coexistir livremente, pois destruiriam a terra e o mar. Por isso Deus os manteve separados, confinando o Leviatã às profundezas e o behemoth aos lugares ermos, longe dos homens. Como guardiões de fronteiras cósmicas, cada um representando um lado do caos que só Deus pode dominar. Essa imagem faz pensar. Talvez o behemoth não fosse apenas um animal, mas um símbolo de forças ocultas que ameaçavam a humanidade. O caos da terra, daquilo que está debaixo dos pés, do que parece firme, mas pode ruir. Diferente do mar, que já era visto como morada do caos e do medo, a terra deveria ser estável. Mas o behemoth surge como um lembrete de que até o chão pode guardar mistérios terríveis. Esse detalhe é fascinante, pois se o Leviatã assustava por sua ferocidade no oceano, o behemoth assustava pela sua presença imóvel, inabalável, como uma montanha viva. E qual seria o propósito divino em criar algo assim? A resposta talvez esteja nas palavras que Deus usa para descrevê-lo. Ele o chama de a obra-prima dos caminhos de Deus. Uma expressão única que coloca o behemoth em posição de destaque. Ele não é apenas mais um animal entre tantos. Ele é a obra-prima, o ápice, o testemunho vivo de que a força bruta pertence ao Criador e não ao homem. Há algo profundamente teológico nisso, pois enquanto Jó sofria tentando compreender o porquê de tanta dor, Deus mostra que o universo contém segredos que escapam à compreensão humana. O behemoth é um deles. Ele existe não para ser explicado, mas para lembrar que há limites para a nossa visão. Mas essa explicação não mata o mistério. Pelo contrário, o amplia.
Pois se Deus chamou essa criatura de obra-prima, que forma assustadora ela deveria ter? Alguns estudiosos modernos sugerem que o Behemoth poderia ser inspirado em relatos orais de criaturas gigantescas vistas por povos antigos. Quem sabe restos fossilizados tenham alimentado a imaginação? Quem sabe caçadores tenham encontrado marcas enormes no solo, pegadas que não correspondiam a nenhum animal conhecido? Tudo isso poderia ter gerado a ideia de um monstro incontrolável. No entanto, a Bíblia vai além da imaginação popular. Ela coloca o Behemoth dentro do discurso divino. Ele não é apenas um mito humano, mas parte da revelação de Deus. Isso muda tudo, pois um mito humano pode ser ignorado, mas uma revelação divina deve ser levada a sério. Isso significa que o Behemoth, seja qual for sua forma, carrega em si uma mensagem maior. Talvez a mensagem de que o homem, por mais que tente, nunca terá domínio sobre todas as forças da criação. Apenas Deus tem. E essa mensagem se torna ainda mais poderosa quando lembramos que o Behemoth e o Leviatã aparecem juntos, terra e mar. Dois monstros que representam limites, dois avisos de que a vida não está sob nosso controle. Em algumas tradições judaicas, como no Talmud, há histórias de que o Behemoth só será derrotado no fim dos tempos. Naquele dia, Deus o enfrentará em batalha. O mesmo acontecerá com o Leviatã. E das carcaças desses monstros surgirá o grande banquete messiânico, onde os justos comerão da carne deles como sinal de vitória final sobre o caos. Essa cena é descrita de forma quase épica. Imagine multidões de justos diante da presença divina, participando de um banquete com carne de monstros primordiais. É uma imagem tão grandiosa que chega a ser difícil de imaginar. Mas talvez essa seja a intenção: provocar espanto, gerar reverência diante daquilo que só Deus pode fazer. E é curioso como o Behemoth, apesar de tão imponente, permanece mais oculto que o Leviatã. Talvez porque sua presença seja mais silenciosa, mais sutil. O mar agitado sempre atraiu os olhares humanos. A terra, por outro lado, parece segura, mas o Behemoth nos lembra que até a terra guarda segredos. E quando pensamos no tamanho dessa criatura, não podemos deixar de imaginar se o homem realmente não teve contato com algo parecido. Afinal, a Terra está cheia de mistérios não resolvidos, fósseis que ainda não compreendemos totalmente, lendas que atravessaram culturas. Há registros de povos antigos falando de bestas gigantescas que devoravam rios, que se deitavam à sombra de árvores enormes e ainda assim as encobriam com seu corpo. Tudo isso ecoa na descrição bíblica. E se o Behemoth for a memória de algo real, transformada em símbolo? E se for uma criatura que caminhou na Terra em tempos remotos, preservada nas páginas sagradas como testemunho da grandeza divina? Alguns criacionistas defendem essa ideia com força. Para eles, o Behemoth pode ter sido um dinossauro vivo na época de Jó. Um saurópode como o Brachiosauro ou o Apatossauro. Eles argumentam que a descrição da cauda como um cedro não se encaixa em nenhum animal moderno, mas se ajusta perfeitamente à cauda gigantesca desses dinossauros. Ossos como ferro, músculos colossais, força inimaginável. Seria uma explicação plausível se aceitarmos que o homem e o dinossauro conviveram em algum momento. Mas mesmo que essa teoria seja contestada pela ciência, ela não diminui o impacto do texto. Pelo contrário, mostra como o Behemoth continua a gerar debates intensos. Cada geração tenta decifrar esse mistério, mas nenhuma consegue esgotá-lo. Talvez esse seja o ponto final. O Behemoth não foi feito para ser explicado, mas para permanecer como enigma. E enquanto tentamos nomeá-lo, ele permanece como símbolo vivo do poder de Deus. Uma obra-prima indomável. Uma sombra que paira sobre a terra firme, lembrando que nem tudo está sob nosso domínio. E é aqui que o mistério toca algo ainda mais profundo. Pois o homem moderno, assim como Jó, continua a questionar Deus. Continua a buscar explicações para o sofrimento, para o caos, para a morte. E talvez a resposta ainda seja a mesma. O Behemoth está aí, incompreensível, indomável, maior do que podemos enfrentar. Ele é a prova viva de que o mundo não é nosso para controlar, mas de Deus. O Criador que pode, se quiser, usar até monstros para ensinar uma lição. Se o Behemoth é real ou simbólico, pouco importa diante da mensagem que carrega. Ele surge nas Escrituras como um lembrete inquebrável de que a criação está cheia de segredos, de forças além da compreensão humana.
É como se Deus tivesse deixado no mundo marcas do seu poder, criaturas que desafiam a lógica para que nunca esqueçamos de que não somos donos da terra. E isso nos leva a um ponto essencial. O discurso de Deus a Jó não fala de política, de filosofia ou de teorias humanas. Ele fala da natureza, do vento, das estrelas, das feras. Porque é na natureza que a grandeza divina se manifesta de forma mais brutal e inegável. O Behemoth é parte dessa revelação. Uma criatura que não se curva, que não se doma, que não responde ao homem. Ele não existe para ser caçado ou usado, mas para lembrar que o Criador é infinitamente maior. Quando pensamos nisso, percebemos a grandiosidade do texto bíblico. Pois em um único retrato, em poucas linhas, Deus apresenta uma lição que atravessa séculos. A vida não está sob o nosso controle. A dor, o sofrimento, os mistérios, tudo isso está envolvido em um quadro maior do qual só Deus tem a visão completa. O Behemoth é o símbolo dessa verdade. Ele é a resposta às perguntas que não sabemos fazer. Ele é o silêncio que nos obriga a reconhecer que não temos todas as chaves do universo. E talvez por isso seja tão desconfortável. Porque gostamos de controlar, de medir, de nomear. Mas diante do Behemoth resta apenas se calar. Há algo fascinante nisso, pois o homem moderno se orgulha de dominar quase tudo. Máquinas, tecnologia, viagens espaciais. Mas ainda assim não conseguimos penetrar em todos os mistérios da criação. Não conseguimos compreender completamente o universo. E no fundo continuamos como Jó, olhando para as feras de Deus, tentando encontrar respostas. O Behemoth também nos conecta a outro ponto, o apocalíptico. A tradição de que ele e o Leviatã serão abatidos no fim dos tempos mostra que eles não são apenas criaturas, mas parte de uma história maior. Uma narrativa cósmica que vai além da biologia ou da zoologia. Eles são sinais de um plano divino que caminha para o seu clímax. Imagine essa cena pela última vez. O Behemoth, a montanha viva da terra. O Leviatã, a serpente do mar profundo. Dois monstros que representam o caos primordial. Ambos aguardando o momento final, quando Deus mostrará seu poder absoluto, destruindo-os diante de todos. Não como criaturas comuns, mas como símbolos do caos vencido pelo Criador. Essa visão nos leva a perceber o quanto o texto bíblico é maior do que imaginamos. Ele não está apenas contando histórias antigas, ele está revelando segredos do próprio universo. O Behemoth é mais do que um animal. Ele é a lembrança viva de que o mundo tem raízes no mistério e de que todo esse mistério aponta para Deus. Jó ouviu essa revelação no meio de sua dor. Ele queria respostas, mas recebeu um vislumbre do incompreensível, e foi isso que o transformou. Talvez esse seja também o nosso chamado. Não buscar todas as explicações, mas reconhecer que há forças além de nós. Forças que não podemos dominar. O Behemoth continua escondido nas páginas da Bíblia. Pouco citado, pouco lembrado, mas sempre presente como sombra. Talvez nunca saibamos sua forma exata. Talvez nunca o veremos como ele realmente era. Mas o que importa é o que ele representa. Ele é a voz de Deus dizendo: eu sou maior. Essa é a chave. Não importa se você o imagina como um dinossauro, um hipopótamo gigante ou uma fera lendária. O que importa é que ele nos obriga a olhar para cima, a entender que não somos donos do universo, a reconhecer que, mesmo cercados de caos, existe um Criador que mantém tudo em equilíbrio. No fim, o Behemoth é a prova de que nem sempre precisamos de respostas. Às vezes, precisamos apenas de reverência, de silêncio, de temor, pois o mistério também é parte da fé, e diante desse mistério só resta um caminho: se render ao Criador. O Behemoth é o monstro da terra, o Leviatã, o monstro do mar. Juntos eles são os limites da criação, e acima deles está o Deus que governa tudo. O mesmo Deus que falou a Jó, e que continua falando a nós através de histórias que muitos tentam esquecer, mas que permanecem gravadas na eternidade. Talvez seja por isso que esses relatos são tão raros. Eles não estão aí para entreter, estão aí para despertar temor, para nos lembrar de que há coisas maiores do que nós, para nos forçar a sair da ilusão de controle. O Behemoth continua sendo o maior dos mistérios bíblicos, um monstro que poucos ousam estudar, mas que guarda uma das mensagens mais poderosas de todas as Escrituras, e essa mensagem ecoa até hoje. Não somos nós que controlamos a vida, mas o Criador.
Diante disso, a única atitude é a humildade. O Behemoth permanece, não nas florestas, não nos rios, não nas planícies, mas no texto sagrado, e é ali que ele cumpre seu papel. Lembrar que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar no Deus que as possui. Aquele que criou até mesmo as criaturas mais indomáveis. E se ele criou o Behemoth, se ele controla o Leviatã, será que não controla também a nossa vida, nossos medos, nossas dores? A resposta é clara: sim. O Behemoth é a lembrança de que o caos tem dono, de que até os monstros respondem ao Criador. E se até eles são submissos, quem somos nós para duvidar do poder de Deus? Se você está gostando de descobrir essas histórias não contadas da Bíblia, deixe seu like e se inscreva no canal Deus Cobrindo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai mexer com sua visão sobre as Escrituras.